Olá. Diferentes categorias de mundos habitados. Este é o tema do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. No vídeo anterior, comentamos sobre as moradas espirituais do mesmo planeta. Tratava ali diferentes moradas da alma na erraticidade. Hoje vamos examinar um pouco sobre diferentes categorias de mundos habitados. Há uma pergunta que Allan Kardec formulou aos espíritos sobre o tema. Muito foi discutido, vai encontrar bastante material no Livro dos Espíritos. E a questão número 55 trata do seguinte: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a resposta: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. E faz alguns outros comentários. Essa resposta ela é surpreendente porque nós temos hoje observações através de telescópios, as naves que circulam já pelo sistema solar e que não mostram nas imagens capturadas na superfície desses planetas pessoas, não é? Construções, nada disso. Como então conciliar esta resposta com o que nós estamos observando? Nós comentamos na semana passada, no vídeo anterior, que há diferentes frequências vibratórias que os espíritos se encontram entre duas encarnações, não é? Eles estão ao nosso lado e a gente não os vê. Os nossos sentidos não estão aparelhados para enxergá-los, por enquanto não. No futuro nós os veremos, quando a nossa percepção estará mais desenvolvida. E assim também são os diferentes globos do universo, dos diferentes sistemas solares. Mas poderia ser o caso de algum planeta apresentar seres vivos que nós pudéssemos observar com nossos sentidos? Certamente. Só que a quantidade, comparado com as possibilidades quase infinitas de frequências diferentes de vibração da matéria, esses planetas onde nós possamos observar seres com os nossos sentidos, nossas máquinas, né, nossos equipamentos, é uma quantidade muito pequena de planetas. Há relatos de visitas que os espíritos fizeram a outros planetas, onde descrevem ali os habitantes. Há neste livro, eu vou adiantar esta informação, esse livro aqui. Vou colocar mais perto aqui. Cartas de uma Morta, da psicografia de Chico Xavier, foi escrita por Maria João de Deus, que é a mãe do Chico. O Chico começou a sua mediunidade, ela faleceu, ele tinha 5 anos, ele começou na mediunidade aos 17, na prática da mediunidade com o espiritismo aos 17,
começou a receber, então, através da psicografia, cartas de sua mãe. E ele pediu a ela que ela relatasse as experiências dela no mundo espiritual. E ela passou a escrever, de onde resultou este livro. Este livro foi publicado em 1935, não é? Não foi o primeiro livro psicografado dele que foi publicado. O primeiro foi um outro livro, não é? Parnaso de Além Túmulo. Este foi o segundo livro, mas foi certamente o primeiro que ele recebeu. E ela relata diversas coisas, inclusive visitas que ela faz a outros planetas. Relata como são ali as pessoas, como é que é o ambiente e tudo mais. Ela relata a visita que ela fez a Marte, relata que visita que ela fez a Saturno, e a um outro planeta com 3 sóis de cores diferentes, um planeta muito adiantado espiritualmente, né? E ela relata, no caso de Saturno, a aparência que ela constatou ali dos seres inteligentes que habitam aquele planeta. Eu até vou relatar, porque é muito curioso, porque às vezes nós pensamos em habitantes de outros planetas. Este tema dentro do meio espírita é muito comum, é muito discutido, né? Pelo interesse que traz e tudo. E às vezes nós pensamos, quando fala de seres extraterrestres, nós sempre pensamos em seres com a forma física humanoide, né? Parecida conosco e tudo, mas nem sempre é assim. É o caso de Saturno. Eu vou fazer uma breve leitura para ver como que é curioso isso tudo. Aqui está. Contemplando o espaço, ela estava em Saturno. Há muitos detalhes sobre Saturno nesse livro. Agora, este é um detalhe. Contemplando o espaço, muito acima de nós, vi grandes massas multicores que tomei por variegadas nuvens e, ao mesmo tempo, notei que seres estranhos evolucionavam nos ares em gráceis movimentos, apesar de me parecerem bizarros. Nada tinham de comum com os tipos da humanidade terrena, olha só, afigurando-se-me extraordinariamente feios, com a sua organização animalesca, com as suas membranas à guisa de asas, tão estranhas para mim, as quais lhe facultavam o poder de volitar à vontade. E o guia espiritual que estava com ela faz vários comentários e faz esse comentário acerca desta questão da aparência, olha só. Essas criaturas que te parecem animais egressos das plagas terrestres, onde os zoófitos encontram os seus elementos de vida, são altamente dotados de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Seus aquinhoados, seus sentidos e percepções são muito superiores àqueles com que foram aquinhoados os homens terrenos. E a preocupação máxima da sua existência é a intensificação do poder intelectual. Então, veja, nós iniciamos comentários sobre diferentes categorias de mundos habitados. Estou apresentando logo de cara este exemplo chocante. Aliás, só para dar um exemplo, os zoófitos,
aqui na Terra, os biólogos conhecem. Esse nome hoje já não é mais usado para designar esses seres aqui da Terra, né? Mas um exemplo de zoófito, só para a gente ter uma ideia, são as anêmonas do mar, não é? As anêmonas, aqueles seres que ficam flutuando dentro da água com seus tentáculos e tudo mais. Então veja que a gente se adapta a um determinado mundo e às suas condições, e ali nos fixamos nossa atenção como sendo que os seres viventes têm que ter aquela aparência, mas não é assim. Muito bem. O Allan Kardec, após receber inúmeras comunicações, inclusive sobre mundos habitados, não é? Ele acaba apresentando uma classificação dos diferentes mundos conforme a evolução moral predominante nos diferentes mundos, conforme as notícias que ele foi recebendo dos espíritos. E ele classificou assim, conforme a habitação dos espíritos desses planetas, os planetas em 5 categorias. Primeiro, os planetas primitivos. São as primeiras encarnações da alma humana. Então, veja, nós passamos as diferentes etapas evolutivas do nosso princípio espiritual. A última delas, antes da categoria humana, é a dos animais. Os animais têm pensamento fragmentário, mas quando adquire pelas suas múltiplas experiências e evolui e adquirem um pensamento contínuo, eles são categorizados como seres humanos. Só que ainda se comportando muito instintivamente e tudo mais. Predomina nestes seres, desses mundos primitivos, né, das primeiras encarnações das almas da alma humana, predomina a animalidade, certamente, né? O pensamento contínuo. Agora, quando há o despertamento da consciência, simbolizado lá na fábula, né, do Adão e Eva, ali é o despertar da consciência, aí já começa a existir o conceito de bem e mal. Aí já começa um planeta que tem essa característica do bem e do mal, porque já tem consciência do certo e do errado em alguma medida. Esses planetas são chamados planetas de expiações e provas. Nestes planetas predomina o mal, que embora sabendo o que fazer em algumas coisas, o espírito vai percebendo, devo fazer isso, e não aquilo, mas acaba fazendo pelos arrastamentos muito fortes. Predomina o mal nesses planetas de expiações e provas, de acordo com a classificação de Kardec. A Terra é um planeta, sim, de expiações e provas. Já não somos mais planeta primitivo, não é? Somos um planeta de expiação e provas, onde aqui na Terra ainda predomina o mal. Não é preciso observar muito para chegar a essa conclusão. Passado esta fase evolutiva, onde a pessoa já está cansada das consequências de viver expiações decorrentes do mal que a gente pratica, né? Sabendo que tem que fazer uma coisa e faz outra, faz o que não devia, isso é o mal. Resulta isso em expiação. E provas também. Isso tudo acaba, num certo momento evolutivo, nesta fase evolutiva, cansando o espírito, ele não quer mais aquilo. Quando a grande maioria da população de um planeta se encontra nessa posição, não quer mais aquele tipo de coisa que é a característica dos planetas
de expiação e prova, ele passa a ser caracterizado como planetas de regeneração, não é? Esses planetas, como diz Kardec, são as almas que ainda têm o que expiar, aurem novas forças. A Terra está para se caracterizar nesta categoria. Nós estamos na fase final de planeta expiação e provas. Ainda estamos com o planeta expiação e provas, mas já próximos de nos caracterizar como planeta de regeneração. Não falta muito tempo, né? Na sequência evolutiva, quando o bem já sobrepuja o mal, na maioria dos habitantes de um certo planeta, ele passa a ser categorizado como planeta ditoso. São os planetas ditosos. Predomina o bem. Ainda existe o mal, mas ainda predomina o bem. Até que, finalmente, na escala mais avançada dos planetas, conforme Kardec coloca, são os planetas celestes ou divinos, onde existe exclusivamente o bem. Então, veja planetas primitivos, planetas de expiações e provas, onde nós estamos, planetas de regeneração, para onde estamos seguindo, não vai demorar muito, planetas ditosos, onde já predomina o bem, e os planetas celestes ou divinos, onde reina exclusivamente o bem. Olha que interessante. Então, a gente vê que, com essa classificação, nós temos uma caminhada evolutiva fatal. A fatalidade do bem, da espiritualização do ser. Quanto mais material, mais materializado, mais ligado à matéria, ao apego, não é? Mais sofrimento. Quanto mais espiritualizado, quanto mais desenvolvido as virtudes divinas, conforme ensina o Evangelho, mais felizes somos, então. Então a gente vê as possibilidades sem fim que Deus, na sua misericórdia sem fim, nos oferece. Não é? Agora, se um espírito habitando um planeta, digamos, de expiação e provas, ele aprendeu, já desenvolveu espiritualmente tudo o que um tal planeta pode oferecer de desafios para a sua alma, para evoluir, para desenvolver o espírito. Então, tudo o que um planeta de expiação e prova pode oferecer para proporcionar o avanço espiritual já foi conquistado por um espírito, ele não precisa ficar reencarnando novamente em um planeta de expiação e provas. Ele avança, é levado pelos seus mentores espirituais para habitar planetas mais evoluídos, onde ali ele poderá então continuar a sua evolução espiritual sob desafios que o levem a avançar espiritualmente. Numa evolução sem fim, na misericórdia de Deus, que não deixa ao desamparo a ninguém. Mas tem um caso que é preciso lembrar. Digamos que habitamos um planeta de expiação e prova, como é o caso da Terra, e que aqui a gente se obstina no mal. É o egoísmo, o orgulho, não há nada que esse planeta possa oferecer que leve aquela criatura a abrir mão do seu egoísmo e deixar de praticar a maldade. Não tem jeito, a pessoa ser obstinada, né? Então, uma tal pessoa, para benefício dessa própria pessoa, para que ela possa romper este ciclo interminável de egoísmo, etc., é levado para um planeta primitivo, onde ali, na grosseria das experiências de um planeta primitivo, onde imperam sem limites as paixões grosseiras, são planetas de vidas muito duras, muito rudes. E tendo vivido um tal espírito que foi levado de um planeta de expiação e provas para um planeta primitivo,
É como se tivesse perdido um paraíso. Tal a dureza da vida em planetas primitivos comparados com planetas de expiação e provas. Ali, então, no choque, ele poderá, então, reagir sobre si mesmo e desejar o retorno para junto dos seus entes queridos que ficaram num planeta melhor que ele, num planeta de expiação e provas. Ele foi para menos, foi para um planeta de sofrimento, aquilo leva a um tal grau de aflição que ele quer voltar, ele se empenha e tal, acaba vencendo até que então ele possa retornar, aí sim modificado, já com disposição muito definida de novas conquistas espirituais e prossegue na sua evolução, não é? Então a gente não está preso indefinidamente num único planeta, como a Terra, por exemplo. A gente habita outros planetas e tudo mais, né? Há este intercâmbio, não é, entre os planetas do universo. Então, as diferentes categorias de mundos habitados, isso nos traz muitas reflexões. Há muita literatura espírita que trata destas questões, né, falando de planetas habitados, falando de questões desta natureza. No próximo vídeo, nós vamos prosseguir examinando questões que envolvem planetas habitados, né? Mundos habitados. Na casa de meu pai há muitas moradas e tudo mais. Até lá, então, quando retornaremos com mais algumas reflexões sobre este empolgante assunto. Fiquemos todos com Deus.